Olá a todos e todas, é com grande alegria que estamos aqui para mais uma formação nesse momento de pandemia pela Rede Municipal de Ensino de Araucária. Quero agradecer a todos que têm acompanhado as nossas lives, as nossas formações. A cada dia cresce mais esse nosso público e por isso a gente está aqui hoje com mais um tema para discutir e a temática de hoje não poderia ser menos importante do que uma das disciplinas que a gente tem mais atenção no que diz respeito à educação, ensino e aprendizagem. Então, hoje eu trago para falar com a gente a professora Solange D'Antônio, professora mestre, uma colega de longa data de trabalho, né, de formadora, trabalhou muito tempo com o PENAI, formação de docentes. Ela vai falar um pouquinho sobre o currículo dela. E a temática de hoje é reflexões a respeito da disciplina de matemática pós-pandemia. Na prática, o que fazer e como fazer? Então, essa formação tem como colaboradores a professora Eliane, que é diretora do Departamento do Ensino Fundamental, a professora Luciana, que é a nossa coordenadora, orientadora, formadora de matemática da Rede Municipal de Ensino, que trabalha com a gente no Departamento de Articulação Pedagógica, que nos auxiliou muito nessa demanda junto com o currículo da Rede Municipal de Ensino de Araucária, a professora Camila, que é diretora do Departamento da Educação Infantil, e não menos, né, a nossa colega Vládia, que vai interpretar para nós a linguagem brasileira de sinais, e o Kleber e o Ricardo, hoje, um temporal bem sério em todo o Paraná, né, a gente está vendo aí, está tudo caindo na internet, está com bastante problema. Então, vou passar para dar um oi à professora Luciana, depois a diretora a Camila, do Departamento de Educação Infantil, e a Eliane, que está com um probleminha na internet, eu não sei se ela vai conseguir voltar. Lu, você dá um oi para a gente? Uma boa noite? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos torcer para que funcione até o final aqui a nossa internet, que está meio complicado, então vamos dar uma acelerada, né? Camila, dê o nosso oi aí, amada. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí para mais uma formação e o meu desejo é que seja muito produtiva, como todas as outras que têm ocorrendo. Grande abraço. Elis? Boa tarde, dou as boas-vindas para a professora Solange, né, e para todo o pessoal que está aí assistindo e participando dessa live, que possamos aproveitar muito bem esse momento de estudos. Uma ótima tarde para nós. Obrigada, professora Eliane. E com muito carinho, né, a nossa anfitriã da noite, a professora Solange. Sol, vou te chamar de Sol porque eu tenho amizade para isso. Sempre falei que você foi um sol em todos os momentos da nossa vida, né? E esse carinho é eterno de uma amizade que ficou e que fica diariamente. Então, eu gostaria que você se apresentasse e vamos começar com o nosso tema aí, para depois a gente começar os debates. Então, boa noite, né, para todas vocês. Agradeço o convite, tá, e a confiança desse trabalho. E eu sou, né, a professora Sol, não sou muito de ficar falando Solange ou ficar, né, colocando muito sobre o meu currículo, né. A gente estudou bastante para chegar nesse momento que a gente está fazendo aqui a live, a gente tem artigos escritos e tudo, mas a minha formação inicial foi licenciatura em matemática, tá? E como eu sou apaixonada pela disciplina, eu fiz mestrado em educação matemática, fiz pós-graduação em educação matemática, tenho outras pós-graduações aí que também agregaram o que eu faço hoje em sala de aula e o que eu dou nas formações também. E eu sou uma pessoa literalmente apaixonada pela disciplina e pela prática dessa disciplina, né? Porque a matemática é uma das disciplinas que apresenta a maior dificuldade do ensino-aprendizagem hoje no nosso país, né? Então, a gente vê que os índices apresentados, né, das provas, tanto a prova Brasil, quanto, né, a prova mundial lá que a gente tem, os índices, a matemática, ela realmente, ela não tem índices favoráveis, né? E talvez por uma questão de formação, né? Principalmente quando a gente trabalha, né, com a disciplina, ou
quem fez matemática, que é professor de matemática, teve uma formação completamente tradicional e geralmente, né, ele é formado de maneira tradicional e se ele não vai para a área da educação, literalmente, para estudar, as aulas são tradicionais, né? Eu aprendi desse jeito, eu vou ser desse jeito. E no curso de pedagogia, né, apesar da metodologia ser trabalhada, a metodologia de matemática, o tempo desse trabalho é muito pouco, né? A gente não tem um tempo suficiente para que realmente a gente possa trabalhar todas as estratégias necessárias para o pedagogo sair, né, seguro desse trabalho com a matemática. E aí, né, nós estamos num momento delicado, né, esse ano. Iniciamos as aulas em fevereiro, e no início das aulas, o que deu tempo de fazer, né, acredito que tanto no Fundamental 1, quanto no Médio, ou no Fundamental 2, foi uma sondagem, né, o que esse aluno trouxe a respeito da matemática de um ano anterior, né, se eu estou no primeiro ano, né, o que esse aluno trouxe da educação infantil para cá, né, para esse primeiro ano, com relação aos conceitos matemáticos, e assim todas as demais séries, né, o quinto ano, o que o quinto ano trouxe de conhecimento matemático para o sexto ano? Então, todos os professores, né, de alguma forma, se organizaram para fazer essa sondagem, detectaram as dificuldades dos alunos com relação à matemática, e começaram a fazer seus planejamentos, né, suas ações para conseguir dar conta dessas defasagens em meio aos conteúdos que a gente precisa trabalhar em cada uma das séries, né? Se adequando aí o currículo que a gente sabe, que é a BNCC, que veio agora, né, com toda essa organização, e que é geral para o país inteiro. Só que aí, né, nós começamos em fevereiro, teve o carnaval, e em março paramos tudo, né? E, ou seja, nós pegamos inicialmente só esse processo de sondagem, e muito pouco a gente conseguiu trabalhar com esses alunos essas defasagens, por exemplo, não deu tempo de fazer isso, né? E fazem aí praticamente 100 dias que a gente está, né, no trabalho home office, né, online com os alunos, por meio das atividades impressas, ou em alguns lugares por meio de aulas pela televisão. Então, a gente saiu de um patamar onde a gente estava numa sondagem particular nossa, né, e veio para um patamar onde a gente tem acesso a uma coisa mais geral, porque não tem como a gente trabalhar com atividades dentro de uma secretaria, ou dentro da própria Secretaria do Estado do Paraná, né, pontuando as dificuldades de cada unidade escolar, né? Então, tudo que a gente vai fazer pensando no quê? No todo, no geral, né? Então, a gente hoje vivencia o quê? Uma matemática que ela está, no caso de vocês aí, dentro de projetos, né, que englobam não só matemática, mas outras disciplinas, e não pode ser carregado, ou seja, eu não posso conseguir a folha de papel, né, ou seja, uma aula online, ela não dá conta desse contato físico, professor-aluno, para sanar essas dificuldades pontuais de cada aluno. E aí, como é que fica isso depois? Né? Então, é essa reflexão que a gente vem trazer para vocês. Então, ponto-chave, né, que a gente tem que pensar e começar a pensar desde já. Nós estamos aí com uma previsão de setembro, talvez, retornarmos às aulas. Nós estamos preparados, já que a gente tem setembro, outubro, novembro e dezembro, para trabalhar os conceitos de matemática que são essenciais para a série posterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, enquanto profissional, enquanto professor da sala de aula, seja do Fundamental 2, seja do Fundamental 1, seja do Médio, é o que é essência de trabalho para mim, dentro dos conteúdos que eu preciso dar conta de ensinar
sabendo das dificuldades dos meus alunos, de forma que eu alcance as dificuldades, mas que eu trabalhe esse conteúdo essencial dentro de cada um dos eixos da matemática, para que o aluno realmente vá para outra série preparado para conseguir, né, alcançar os objetivos da série posterior. Então, essa é a primeira questão. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento é como vai ser essa organização. Como é que nós vamos se organizar tendo em mente os conteúdos essenciais, aqueles que realmente são necessários, porque nós não daremos conta de todos os conteúdos, tá? Isso é fato. E aí a gente vai analisar os eixos, né? A gente tem aí os eixos de álgebra, né, a questão das operações, dos números de operações, a questão da geometria, a questão do tratamento da informação, né, a questão de grandezas e medidas. E existe relação entre esses eixos? Sim, muitas. E são essas relações que a gente vai ter que estabelecer para a gente conseguir trabalhar a essência. Não vai dar para a gente trabalhar a geometria como uma gavetinha separada, medida como uma gavetinha separada, a questão das operações numa gavetinha separada e o tratamento da informação numa gavetinha separada. A gente vai ter que pensar nesses eixos como conjunto de um todo, né? E aí eu vou apresentar para vocês, a partir de agora, algumas sugestões de como realizar esse trabalho de uma maneira que a gente faça com que o aluno seja o construtor ali, não é o construtor ali, seja o agente do seu aprendizado. E o professor seja o mediador desse aprendizado. O professor não é aquele que vai chegar lá no quadro e falar assim, olha, sólido geométrico é isso, 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 nós dividimos os sólidos geométricos em prismas, pirâmides e as figuras dos corpos redondos. Não, nós não vamos fazer esse tipo de trabalho. A gente vai levar o aluno a construir esses conceitos de uma maneira divertida, de uma maneira que ele realmente interaja e perceba, no mundo social em que ele vive, a aplicação desses conceitos, né? Então, a gente precisa modificar a prática de que o professor fala, o aluno aprende com a fala do professor que está ensinando. Então, eu vou lá, pego um conceito, explico ele inteiro e vamos para o exercício. Não, a gente vai ter que quebrar essa regra, né? Na verdade, eu sou a favor de que essa regra não exista, né? De que a gente fique só em cima dos livros e dos... Para começo de conversa, o livro nem traz conceito mais, né? A gente vai lá diretamente no exercício. É difícil a gente achar um livro didático hoje que trabalha o conceito para depois ir para o exercício. Então, a gente estar preparado para construir esses conceitos juntos com as crianças, por meio de questionamentos, de perguntas, de organização de atividades. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. E o que eu vou mostrar para vocês é o que eu faço, tá? Todas as imagens que vocês vão ver foram realizadas dentro da sala de aula que eu trabalhei, que eu trabalho, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentação, vou sumir aqui um pouquinho e vou começar com os slides para vocês. Então, essas primeiras partes aqui a gente já tinha passado, tá? E eu vou trabalhar com vocês a partir das imagens aqui. Aqui. Então, essa imagem, ela mostra o quê? Né? Nós queríamos trabalhar a respeito dos sólidos geométricos. A partir dos sólidos geométricos, a gente ia trabalhar alguns outros conceitos, mas eu não fui lá e falei dos sólidos geométricos. As crianças sabiam o que são sólidos geométricos, mas é aquela classificação, prisma, pirâmide, corpo redondo, eles não tinham, né, domínio. E o que eu fiz primeiro? Eu coloquei as caixas, né, sobre a mesa e pedi para que os alunos, um a um, fossem classificando essas caixas da maneira com que eles achavam que poderiam ser classificadas, né? Então, a classificação, ela vem desde a educação infantil e ela passa pela nossa vida
todo o tempo, né? Então, eu vou numa loja, eu vou classificar aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que serve em mim, aquilo que eu não tem a minha cara. Então, a classificação é um elemento muito importante para que a gente trabalhe a vida inteira ali, né? Não só na educação infantil, nas noções lógicas matemáticas, mas aí ao longo de todo o trabalho com a matemática. Então, esse aluno foi e classificou essa imagem, esses sólidos, né? E eu não fiz isso só com esse aluno, eu fiz isso com mais alunos, né? E cada um fez a sua classificação de uma forma diferente. E o que aconteceu? Né? A foto não apareceu aquela primeira. O que aconteceu aqui? Eles acabaram separando, né? Vocês podem ver na segunda mesinha que ele colocou o cilindro e a esfera, né? E ele acabou separando, né, as pirâmides sozinho, né? E os prismas. E quando a gente pergunta para eles qual é o motivo da classificação, qual é o critério que você usou, olha, eu usei separei esses aqui porque as faces deles são todas retangulares. Esse aqui eu separei porque tem triângulos. Muitas vezes eles falam retângulos, triângulos, e esse aqui, ó, é porque eles são redondos, tá? E se a gente for parar para pensar, né, é exatamente esses pontos que são as diferenciações, uma das diferenciações entre, né, os prismas, as pirâmides e os corpos redondos. Aí, eu pedi para outro aluno vir, né? Só que aí eu falei assim, olha, você não pode usar a mesma classificação usada por ele. Você vai fazer de uma maneira diferente. Aí ele foi, separou, né? E acabou separando também os prismas, as pirâmides. E aí, qual é o critério de classificação aqui? É que esse aqui, ó, tem duas bases diferentes. E esse aqui só tem uma, né? Esse aqui tem um ponto aqui que liga todos os lados. Esse aqui não tem. Então, surgiram aí todos os pontos necessários para que a gente pudesse definir o que é um prisma, o que é uma pirâmide e o que são os corpos redondos. Então, a gente definiu a partir das definições dadas por eles no processo de classificação, né? Então, nós não chegamos e falamos assim, olha, nós vamos estudar geometria, tá? Então, aqui são os sólidos geométricos, e aqui a gente faz assim, 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 e aí depois a gente deu um exercício para eles fazerem a respeito, para eles classificarem numa folha o que era uma coisa, o que era outra, o que era outra, né? Então, a gente partiu do processo de classificação deles, usando material concreto e puxando a mesma coisa que a gente faz na educação infantil, né? Então, a gente tem coisas para classificar, a gente fala, ó, como é que vocês classificaram esse grupo de brinquedos? Classifica aí. Eu separei isso, disso, disso e disso. Tá, mas e se você fosse classificar isso de uma maneira diferente? A mesma coisa, tá? Então, eles vão apresentar para nós pontos de uma observação deles. E esses pontos, muitas vezes, nos levam exatamente ao conceito necessário para o trabalho com esses sólidos geométricos. Mas a gente precisa lembrar uma coisinha que me pega bastante, né, assim, a refletir na educação infantil, principalmente quando a gente está trabalhando com os blocos lógicos, né? O bloco lógico, ele não é uma figura plana. Então, a gente não pode trabalhar esse bloco lógico na educação infantil falando que é um retângulo, que é um quadrado, que é um círculo, porque não é verdade, né? A figura plana, ela é o desenho, né? Ela é a representação ali, para falar bem a verdade, a gente fala que ela só existe na nossa imaginação ali, né? Porque é uma representação da imagem, assim como essas caixinhas são representações dos sólidos geométricos, porque o sólido geométrico, ele é maciço, né, e isso a criança precisa saber. E lá na educação infantil, a gente pode trabalhar o retângulo, o círculo, o triângulo, mas como que a gente pode fazer essa classificação? A gente passa a tinta ali naqueles blocos lógicos e carimba, né, e daí a gente pega
recorta e vamos fazer a classificação das figuras planas, porque as figuras apresentadas lá, elas são exatamente os sólidos geométricos, né? O círculo que é trabalhado como círculo é um cilindro, né? Então, a gente vai pensando nessas ideias de classificação, mas também pensando em trabalhar desde a educação infantil essa classificação geométrica aí com conceitos certos. Por quê? Aí ele está lá com um prisma na mão, né? E aí ele aprende que aquilo é um retângulo. Ele vem para nós no Fundamental 1, ele fala que o sólido geométrico é um retângulo. Então, a gente encontra essas dificuldades justamente, às vezes, por um processo em que a gente não percebe que figuras planas, elas existem apenas ali no desenho, para falar a verdade, só na nossa imaginação, porque nem no desenho ela não tem espessura nenhuma, né? O que tem espessura já é um sólido geométrico, né? Então, tem largura, comprimento, espessura, que seria a altura, ele já é um sólido geométrico, né? Tá, fizemos todo esse trabalho de classificação aqui, né? E aí a gente aproveitou os sólidos ali para fazer um outro trabalho com eles, que seria o trabalho com as vistas que a gente fala, né? A gente tem na geometria o trabalho com vistas. Então, o que eu vejo de cima, de baixo, de lado, do lado da esquerda? Então, a gente bate o carimbo, né? E a gente trabalha ali o retângulo, o círculo, o quadrado. Para falar a verdade, para a criança naquele momento, a gente, né, tem lá o desenho, só apenas o desenho. Mas até a espessura da tinta a gente não pode considerar. Tem espessura, ele já é um sólido geométrico, né? Mas é claro que uma coisinha lá, um desenho bem organizadinho ali com carimbo de uma tinta que não fique espessura, a gente trabalha. Por meio dos sólidos, a gente vai trabalhar o carimbo das faces desses sólidos geométricos para mostrar para eles essas figuras planas lá na educação infantil. Justamente para a gente não ter o problema, né, dele chegar no ensino fundamental achando que o prisma, ele é um retângulo, né, que a pirâmide é um triângulo, né, e que a esfera é um círculo, por exemplo, que o cilindro é um círculo, porque a gente tem lá, simplesmente, eles estão naquela caixa de blocos lógicos, tá, mas eles são sólidos geométricos. São pedaços desses sólidos que viram exatamente o mesmo sólido, só que com uma espessura ou uma altura menor ali, né? E aí, com relação aos sólidos, o que a gente fez depois? A gente tem o trabalho com as vistas, né? Então, a gente precisa trabalhar as vistas de frente, de cima, de lado. Então, o que eu propus para esses alunos numa outra aula? Com as mesmas caixinhas, eu entreguei cartolina para eles, eles elaborariam uma maquete usando essas caixas, tá? Que seriam sólidos geométricos. E a gente tirou foto, né, de cada uma das maquetes, né, da direita, da foto da esquerda, de frente, de trás, né, de baixo não dá, porque estava o cartaz, mas a gente tirou foto e colocou isso numa projeção para que a gente tivesse a condição de analisar por meio de questionamento. Olha, a vista do lado direito é a mesma vista do lado da esquerda? A vista de frente é a mesma vista do lado de trás? Por quê? Né? Por que não é? Por que é? Né? E a gente começou a fazer esse trabalho com eles para que eles notassem a diferença. E aí a gente expandiu isso com um copo, né, tirando foto do copo, tirando foto de outras coisas, até deles mesmo, né, foto de cima, a foto de lado, a foto de perfil. Para quê? Para que eles entendessem o que significa vistas, o que significa quando a gente está falando, eu trabalho com vistas. O que é vistas? É simplesmente observar um elemento, um objeto, por diversos focos, né? Então, esse trabalho, ele também foi significativo nesse momento, tá? Então, eles montaram aqui a maquetinha deles, e a gente começou com esse trabalho junto da maquete, e a gente seguiu aí tirando fotos de outros elementos. Então, a gente não trabalhou
só os sólidos geométricos aqui. Aí aqui ainda, né, eu fiz eles contornarem, né, o fundinho ali dos sólidos, e a gente transformou isso no quê? Né, aqui é outra classificação. A gente transformou isso o quê? A gente transformou isso numa planta baixa, né? Essa daqui, ele ainda colocou, né, ali o sólido desenhado, né, porque a gente vê a espessura ali, né, então ele ainda, por conta das caixinhas, desenhou, mas a gente discutiu a respeito disso, né, e aí a gente trabalhou a questão da localização, a questão da planta baixa, como é que ela é feita, né, como é que ela é desenvolvida, o que significa isso para o aluno. Então, veja, com uma atividade, ela puxou a outra, como se fosse uma sequência de atividades, né, dentro da geometria. E aqui a gente pode aproveitar para trabalhar área, para trabalhar perímetro, e quando a gente trabalha área e perímetro, a gente já envolve aqui a questão da multiplicação, por exemplo, né? O que é calcular a área? A área nada mais é do que uma multiplicação de 2 fatores, né? E a gente consegue trabalhar aqui também a ampliação e a redução dessas áreas, tendo em vista que a gente tem ali a própria questão da multiplicação. Então, eu vou ampliar proporcionalmente, né? Eu vou reduzir proporcionalmente. Depois, né, desse trabalho, eles mostraram para a gente, e eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Eu estou mostrando as atividades práticas, mas cada uma dessas atividades práticas, elas vão, né, como definição, eles fazem lá o resumo da aula daquele dia, faz, né, o seu desenho, e a gente faz o resumo, né, do que foi trabalhado e os conceitos que foram trabalhados. E para além desse resumo, a gente trabalha atividades, sim, no papel. Daí eu vou olhar para o livro, aí eu vou elaborar minhas próprias atividades, referentes àquele trabalho que eu realizei, aí sim eu vou entrar com a resolução de problemas, dentro do que eu mostrei, do que a gente construiu como conceito. Vocês podem ver que nas fotos, todas as fotos que a gente vai ver aqui, eles estão com cara de pensativo, eles estão alegres, porque é uma coisa que eles gostam muito. Então, aqui ele está mostrando, e uma outra coisa que eu gosto muito é que eles expliquem o que eles fizeram, tá? Então, todas as vezes, né, mesmo em grupo ou individualmente, eu prefiro o trabalho em grupo por conta, né, de reduzir um pouco o tempo, mas a gente consegue aí ter grandes resultados. Outra coisa que a gente precisa trabalhar, né, o que é quando ele falou assim, aqui tem uma pontinha, né, todos os lados vêm aqui para essa ponta aqui na base. Tá, mas o que é essa ponta? O que são esses lados? Né? Então, você vai perguntar, eles não sabem, eles sabem te dizer, as turmas maiores, quarto, quinto ano, ele vai falar face, vértice, aresta, mas ele não sabe identificar isso num sólido geométrico, por exemplo. Né? Então, o que a gente fez? Qual foi a proposta? Pegar palitos, né, e jujubas, as balas, as jujubinhas, para montar ali e mostrar para eles que o vértice é o encontro dessas arestas, né? E as arestas, elas significam aí o encontro do quê? Das faces, né? Que a gente construiu depois, porque aqui a gente tem as faces, né? Só que eles não conseguiam visualizar, né? Para a criança é bem complicado elas entenderem todo esse processo. Então, parece que não tem ali a face, não tem face na imagem, né? No sólido geométrico. E aí foi bem bacana, né? E eles conseguiram fazer, eles tiveram a liberdade de construir aquele sólido que eles gostaram mais, né? Então, a gente deu palitos de tamanho diferenciado, as jujubas, e eles construíram. O papel que está aqui embaixo, que vocês estão vendo, é justamente o papel que eles usaram para construir as faces. Então, aqui eles estão construindo, né, os sólidos geométricos, para entender o conceito de face, vértices e aresta. E aqui, ó,
eles já fizeram toda a medição, aí entrou o quê? A medida de comprimento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer usando metro? A gente vai fazer usando centímetro? A gente vai fazer usando milímetro? O que a gente usa aqui para fazer essa medição, né? A gente vai, tem um metro aqui? Não, não tem um metro. Então, como que eu vou conseguir? Medindo com a régua, mas aí tem lá a questão do centímetro, mas tem os milímetros que ficaram ali. Então, a gente consegue fazer a relação do uso da medida para a construção desse elemento. E aí a gente consegue, inclusive, né, se eu tenho lá 2 crianças que estão fazendo o cubo, eu consigo mensurar ali. Ficaram do mesmo tamanho as faces? Não, aqui, ó, deu 5 centímetros a minha deu 4,5 ou 3,5. E a gente consegue trabalhar essas medidas aqui também. Qual é a diferença que existe entre a face do cubo da Rafaela com a face do cubo da Pamela, né? E aí a gente consegue problematizar tudo isso lá depois, né, nas anotações, no resumo que eu falei, né? Então a gente consegue colocar as medidas, a gente consegue representar isso em forma de tabela, a gente consegue depois representar o gráfico dessas medidas, a gente consegue fazer questões a respeito disso. Então a gente usa essas aulas exploratórias aí, não só para trabalhar um conceito, né? Mas para trabalhar vários, todos aqueles que a gente conseguir trabalhar. Aqui é o ensino fundamental 2, né? Então, o ensino fundamental 2, né? A proposta, depois de toda essa classificação, pensa que a gente não faz? Faz lá no fundamental 2 também, porque a gente vê uma defasagem muito grande, justamente pelo ensino tradicional que eu falei para vocês. Então, às vezes, o aluno ele tem a capacidade, né, de fazer, de entender aquele conceito, mas foi passado para ele assim, ó, isso aqui é um prisma, isso aqui é uma pirâmide por causa disso, isso, e ele não conseguiu entender. Então, a gente retoma tudo isso, né, de uma maneira que o aluno realmente consiga perceber a relação existente entre aquilo que ele aprendeu com aquilo que a gente está mostrando, para que não exista essa falha depois. E para construir, né, a face, os vértices e arestas, a gente fez com eles pipas, né? Então, a gente usou aqui as pirâmides para a gente fazer uma pipa e eles poderem soltar depois lá no campo. Foi muito legal mesmo, tá? E aqui envolve muita coisa, né? A gente, quantas pirâmides a gente tem aqui, né? Para fazer essa pipa, né? Como que a gente calcularia tudo isso, né? Porque a gente está trabalhando aqui com uma turma maior, então nossos questionamentos, as nossas inferências seriam outras, não seriam as mesmas lá do Fundamental 1, né? Aí depois a gente saiu ali, né, da questão dos sólidos, e a gente foi lá para a planificação, né? Então, lá eles fizeram a planta, eles planificaram. E nessa planificação, nesse carimbo, né, das figuras planas ali, ou no trabalho com as figuras planas, a gente pode introduzir as figuras planas a partir de elementos como o Tangram, por exemplo, né? Então, além de fazer o processo lá da planificação, dos sólidos, né? Lembax é uma das coisas que a gente faz ali na sequência, de, inclusive, encontrar, né, as caixinhas de uma maneira que as caixinhas em forma de cubo, da gente mostrar que o cubo não existe só uma única planificação para o cubo, por exemplo, existem várias, né? E a gente, às vezes, apresenta só uma planificação. É um erro, porque daí, quando cai numa prova, por exemplo, ele acha que só uma imagem representa aquele cubo aberto, e, na verdade, não é, né? Aí a gente veio para o Tangram. Então, aqui no Tangram, a gente consegue verificar que nós temos um quadrado. Esse quadrado, né, ele é repartido através de figuras planas, que a gente tem o paralelepípedo, a gente tem o triângulo, que, né, a gente tem o próprio quadrado ali, o paralelogramo, né, no paralelepípedo. E a gente consegue trabalhar
essas imagens dentro do próprio quadrado. E a gente consegue lá na história da matemática descobrir que a nossa primeira figura para a construção de todas as outras foi o triângulo, né? Que é a única imagem rígida que a gente tem, né? Porque se a gente pegar, né, para representar, né, as figuras planas, usar canudinhos e barbante para unir os canudinhos e formar lá o quadrado, o retângulo, né? E o triângulo, a gente vai perceber que quando eu mexo esses canudinhos, o quadrado, o retângulo, o trapézio, todas as figuras que eu construí ali para mostrar que a figura plana também tem arestas e vértices, né? A gente consegue perceber que a hora que eu mexo, essas figuras saem do lugar. Então, por exemplo, eu consigo fazer o retângulo virar um paralelogramo, né? Eu consigo fazer o quadrado virar um losango, mostrando isso para o aluno. E por que então a gente fala que o retângulo e o quadrado, que o quadrado é um retângulo, né? Que o quadrado é um losango? Porque a gente consegue visualizar que eles têm exatamente a mesma propriedade, né? Eles respeitam a mesma propriedade. Qual que é a propriedade? Como é que eu vou fazer os alunos perceberem essas propriedades? Justamente fazendo a classificação desses elementos, né? E aí a gente veio para o Tangram, trabalhou aqui com o Tangram, trabalhou cada uma das imagens aqui com o Tangram, e a gente trabalhou, além de trabalhar ali a questão da divisão desse quadrado por meio de figuras planas, a gente fez com que os alunos entendessem que o triângulo faz parte de cada uma dessas imagens do Tangram. E que a gente conseguiria dividir todas elas em triângulos iguais. E qual seria a fração existente de cada triângulozinho ali dentro desse Tangram? Então, a gente consegue, né, trabalhar de uma forma legal a fração ali dentro também desse Tangram. Né? Então, eu estou falando meio rapidinho assim, mas o trabalho não é assim, foi, né? Mas a gente consegue fazer uma sequência de atividades que englobem outros conteúdos. Depois, o que a gente fez? Ângulo, né? Como é que a gente vai trabalhar o ângulo? A gente pode usar as mesmas figuras planas para que a gente possa, e os sólidos também, né? Para que a gente possa determinar o ângulo. E como que a gente fez isso com as crianças? A gente construiu aí um transferidor. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Meia circunferência. E aqui a gente colocou, né, uma borracha embaixo, uma agulha, né? E 2 canudos. E esse canudo ele fica flexível para a gente medir o ângulo de qualquer coisa. E aí a gente usou, né, as figuras planas, usamos os sólidos e fomos até, inclusive, medir as paredes, os armários, para que eles pudessem perceber o que é ângulo, né? Por que ele existe ali? Por que a parede ela precisa de um ângulo de 90 graus para, né? Ela não pode ser feita com um ângulo menor, por exemplo. Então, tudo isso a gente discutiu com os alunos e construiu esses conceitos com os alunos. Então, as atividades práticas, para mim, né, são atividades onde o aluno vai me dar respostas, e essas respostas, elas são exatamente aquilo que eu gostaria de ouvir, né, coletando todas elas, para que a gente forme o conceito daquele determinado assunto que a gente está trabalhando ali. Então, agora a gente vai ver a questão das grandezas e medidas, né? Aqui, né, a proposta foi que os alunos, não tirando a questão da geometria, né, a questão era que os alunos medissem a sala, né, com um barbante, e que depois a gente, claro, ia medir esse tamanho desse barbante com 1 metro para fazer uma atividade posteriormente, né? Então, eles foram desafiados ali a medir, né, o comprimento e a largura da sala com um barbante. Depois a gente fez a medição usando a fita métrica, anotou a medida certinha, né, para a gente trabalhar a questão de área e perímetro depois.
Então, eles aqui estão fazendo as medições e a gente foi para trabalhar o quê? A escala. Como que a gente poderia representar, né, a planta baixa ali da nossa sala, por exemplo, se a gente tinha aquele comprimento enorme ali do barbante. Então, a gente teve que trabalhar com o quê? Com o conceito de divisão de partição, dividir em partes iguais. Então, a gente pegou esse barbante, foi dobrando, né, até que ele ficasse tanto o comprimento como a largura, todos do mesmo tamanho, e que eles coubessem nesse cartaz para a gente construir ali, né, a área da nossa sala de aula, tá? E aí, né, a gente fez as medidas das carteiras e a gente foi representando isso no cartaz. Então, aqui a gente tem uma foto, né? Vocês estão vendo aqui, os azuizinhos são as carteiras, aqui tá faltando uma fileira, né, que eles estavam fazendo ainda. Então, eles os retângulos não ficaram iguais, né, porque na hora de cortar eles têm uma dificuldade danada de fazer, mesmo medindo, mas a gente conseguiu representar por meio de uma escala, tá? O metro foi dividido ali, o comprimento foi dividido em quantas partes iguais? E a largura, em quantas partes iguais? Isso significa escala. Então, quando a gente vê a escala no mapa, né, a gente está vendo que aquela representação enorme, ela teve que ser desenhada de uma maneira, com medidas menores, para que a gente pudesse ter acesso a elas. Então, o que a gente consegue fazer aí? A gente consegue dividir, né, que foi o que a gente fez aqui. E depois, claro, a gente foi trabalhar com o quê? Com a questão da área, né? A gente pegou as medidas certinhas, né? E foi trabalhar a área, foi trabalhar perímetro, mas é claro que não foi assim, né? É aquilo que eu falei, não foi papapá, né? A gente trabalhou a escala, construiu tudo aquilo, fez o trabalho com a escala, mostrou que a escala nada mais é que uma divisão, mas uma divisão representada em forma de fração. Então, tudo isso foi discutido e construído com as crianças. E depois, é claro, a gente foi trabalhar lá o conceito de área e perímetro, porque quando a gente tem o comprimento, a gente tem a largura, a gente consegue encontrar a área total daquele lugar, a gente consegue encontrar o perímetro total da nossa sala de aula, e aí a gente trabalhou isso também. E aí a gente vem, claro, para as atividades no caderno, aqui eles estão em duplas, né, estão discutindo. Aqui a gente trabalhou com a infantil usando o suco, né, e eles tinham que repartir o suco, né, que tinham na jarra para todos os amigos, e de que forma eles fariam isso. E tem até as falas das crianças, é bem interessante para vocês analisarem. Então, a gente trouxe várias caixas, garrafas que estavam ali representadas com 1 litro ou menores de 1 litro, e a gente começou a fazer o transvasamento. As crianças não acreditavam, por exemplo, que a caixinha que tem ali marcado 1 litro era exatamente a mesma coisa da garrafa que estava marcado 1 litro. Então, aqui a gente trabalhou a medida de capacidade por meio do transvasamento, eles todos acompanharam, né, eles mesmos fizeram esse transvasamento ali, para que a gente depois pudesse fazer o quê? Trabalhar a questão da medida do litro e das suas subdivisões. Com eles também eu trabalhei a questão da divisão do suco, né? Mas com a finalidade de alcançar o quê? A fração, né? A quantidade de representar os mLs ali, que são fracionamentos do litro, né? Então, a gente também, além de fazer essa atividade aqui, para eles entenderem o que é medida de capacidade, a gente ainda trabalhou aqui também a questão da percepção das crianças. Por quê? Eu trouxe uma receita para a gente ir 3 formas diferentes, né? E a gente fez a receita de um bolo lá e discutiu em que forma aquele bolo deveria ser colocado. Ah, nessa não pode. Por que não pode nessa? Porque ela é muito grande, a massa vai ficar fina e vai queimar. Tá, e nessa? Nessa não pode. Por quê? Porque o bolo vai derramar na hora que ele crescer. Então, a gente precisa
ter todos esses elementos para eles entenderem. Porque muitos adultos hoje, a hora que vai desocupar uma panela ali, ele pega uma tigela maior do que aquilo que deveria ser, né? Porque ele não teve esses elementos de discussão, ele não teve esse convívio com esse conteúdo de uma maneira que realmente o leve a entender. Olha, meu cérebro sabe que aquele tanto ali, ele cabe naquela tigela. Naquela tigela vai ficar sobrando muita tigela, e naquela não vai dar, não vai caber, né? Então, a gente trabalhou tudo isso, né, por meio dessas aulas de experimentação, e veio, claro, né, depois da experimentação, a gente fez um trabalho com eles a respeito da divisão, né, encontrar lá temos o litro, o mililitro, né, a gente não trabalhou além do mililitro, por quê? Porque não faz parte do convívio social das crianças, né, pelo menos o Fundamental 1 eu não fui além disso, né, então a gente trabalhou o ml e o litro, para que a gente conseguisse fazer com que eles entendessem essas medidas tão presentes aí em tudo que eles compram lá no mercado. Aqui são com as crianças menores, então eu trabalhei lá a história, né, da construção das medidas, onde a gente fala que as medidas eram feitas por meio dos pés, das mãos, né, e eles mediram o pezinho deles ali numa tira, e com a medida dos pés eles foram medindo a sala deles, né. E essa sala, ela foi medida, e é claro que deu aqui os passos, né? É claro que as medidas não deram as mesmas. Justamente por quê? Porque o tamanho dos pés e o tamanho das mãos não eram os mesmos, e eles tiveram que chegar nessa conclusão. Mas por que a medida de comprimento aqui da parede do João deu diferente da minha, se a parede é a mesma, né? São crianças pequenas, né? São crianças das séries iniciais ali, mais primeiro, segundo aninho. Por quê? Até que eles chegaram na conclusão, meu pé, eu falei, mas por que a gente mediu com a régua? Vamos colocar aqui, então, as tirinhas que vocês estavam usando para medir? Aí eles foram medir com a régua, perceber que elas têm centímetros diferentes, o tamanho do pé é diferente, e que deu toda essa diferença, né? Então, foi bem bacana esse trabalho. Aí eles fizeram a comparação para ver, né, antes da gente colocar a régua, né, a gente fez a comparação para eles perceberem que o tamanho das tirinhas eram diferentes, porque os pés eram diferentes. Aí a gente representou isso, né, numa folha para eles, o meu pé, a minha mão, e construímos um gráfico, né, o tamanho do pé, o tamanho da mão de cada um. A gente fez a tabela, eles construíram no caderno, né, então, e depois a gente veio para as atividades, que é aquilo que eu falo para vocês, né, então a gente usando a medida e o tamanho, né, dos pés e situações problematizadoras aqui para eles responderem a respeito disso. Então, aqui, né, depois que a gente montou, aqui eles colocaram o tamanho do pé, o tamanho da mão, né, representaram isso no papel, fizeram a comparação para saber, né, que o pé e a mão era diferente, a gente mediu depois isso, construímos um gráfico a esse respeito, e a gente veio para a atividade no papel, né, trabalhando ali a medida, os centímetros, lá na régua, mostrando para eles por meio de situação-problema, e aqui com as mãozinhas, né? A gente fez um gráfico e as medidas ali do lado, eles mesmos registraram as medidas e o nome das crianças para montar o gráfico, tá? E resolveram situações, problemas a respeito do mesmo. Aqui, agradeceram, né, o trabalho, uma das representações deles, e aqui um outro trabalho importante, a gente foi trabalhar a questão das medidas com o salto em distância, tá? Então, a gente foi lá para a calçada mesmo, e eles saltavam, a gente marcava com giz onde deu o salto, e a gente fez isso com várias crianças, e depois a gente construiu, né, as linhas que montavam o gráfico ali das distâncias. Eles representaram esse desenho, e aí a gente foi medindo cada uma dessas linhas,
para que a gente pudesse trabalhar também, né, a diferença entre os saltos, problemas relacionados a isso e montar o gráfico também. Foi uma atividade que eles gostaram bastante, né? Então, eles registraram aqui e depois a gente trabalhou com a questão dos desenhos, dos exercícios, do mesmo jeito lá do pezinho e da mãozinha. Aqui a gente vai trabalhar fração. Aqui, essa imagem a gente fez com a educação infantil também, que gerou o artigo, que é a divisão do suco, né? Usando aquele copinho que a gente tem na escola, né? Então, o aluno tem lá 2 jarras, ali tem 2 litros, ele teria que, junto com seus colegas, repartir esses 2 litros de uma forma igual entre todos os seus colegas. E aqui a gente já começa a trabalhar o conceito de fração contínua, né? Porque a gente tem a fração discreta e a fração contínua. O que é a fração discreta? A fração discreta é que se eu tenho 4 bexigas para repartir para 5 crianças, se eu tenho 4 bexigas para repartir para 3 crianças, eu consigo fazer essa divisão? Consigo. Eu vou dar uma bexiga para cada um e vai sobrar uma bexiga. Eu consigo repartir essa bexiga em partes iguais? Não. Então, a gente tem ali um todo discreto. A gente não pode dividir esse todo. A mesma coisa acontece com uma bola, né? Agora, se eu tenho doce, se eu tenho suco, se eu tenho bolo, eu consigo, né? Então, ele é contínuo. Eu consigo fazer a divisão até que dê para todo mundo aquela mesma parte, né? Aqui eles fizeram isso com suco, né? E aí ofereceu para ver quem queria, né? E eles responderam todo mundo. Depois a gente dividiu a paçoca, né? Para trabalhar também a questão do fracionamento e ficar bem claro isso para eles. Então a gente pegou um pacote de paçoca, ele tinha que dividir aquela quantidade de paçocas num tamanho, né? Eles, os grupos, que desse um pedaço exatamente igual para todo mundo. Aí ele passou dividindo. Aqui, depois, é claro, a gente problematizou, a gente perguntou, a gente colocou lá as medições, igual a gente fez com as outras aulas. Aqui é a minha turma do ano passado, tá? A gente construiu um metro, né, com um papel Paraná. Aqui, eles estavam no 5º ano, tá? Então, a gente construiu aqui os decímetros, os centímetros e os milímetros. Então, eles passaram a entender com essa construção que o milímetro é menor que o centímetro, que o centímetro é menor do que o decímetro, porque eles têm muita dificuldade de compreender. E o que é o decímetro? A gente pega 1 metro e divide ele em 10 partes iguais. O que é o centímetro? A gente pega 1 metro e divide ele em 100 partes iguais. O que é o milímetro? A gente pega 1 metro e divide ele em 1000 partes iguais, né? Então, nós estamos fracionando o metro. A gente, depois, né, de fazer esse trabalho, fez toda a problematização com eles, toda a construção de conceito, de resumo, de tudo que eu já venho falando. E aí a gente foi para a construção do metro quadrado usando o metro. Então, se o metro é essa tira, o que é 1 metro quadrado? O que vocês acham que é 1 metro quadrado? Né? Até que alguém falou, nossa, 1 metro quadrado não é um quadrado? Tá, é um quadrado, mas como que eu construo esse quadrado? Usando o metro quadrado. Usando o metro. Então, aí a gente construiu os quadrados de 1 metro, né, em cada lado, certinho, eles construíram, e a gente partiu aí para medir a sala, medir o comprimento e a largura usando o metro quadrado. E aqui foi muito interessante, porque eu pedi para eles trazerem plantas, né, de apartamentos, essas coisas, e a planta da casa deles, para que eles conseguissem visualizar essa medida ali na planta, porque quando a gente pergunta assim, nossa, você vai comprar um apartamento de 65 metros quadrados, é muito, nossa, professor, é muito grande, muito grande, Daí, quando a gente constrói o metro quadrado e eles entendem o que significa, que são 65 quadrados desses, nossa, professor, o apartamento é muito pequeno, daí, então a gente consegue fazer eles perceberem essas diferenças, tá? Então, eles fizeram a medição, depois a gente veio aqui, construiu, né, de novo, as áreas e os perímetros daquele lugar que a gente mediu, fez toda a problematização. E o que é 1 metro cúbico? O metro cúbico é nada mais, nada menos do que
um cubo formado por metros quadrados. E a gente construiu esse metro. E para, né, continuar trabalhando ali, a gente pediu as contas de água, que eles trouxessem as contas de água, e a gente fez uma discussão a respeito de quanta água eu uso na minha casa. Eles ficaram apavorados vendo a quantidade de água que eles usam, né, durante um mês, né? Então, existiam alunos que gastavam muito pouco, né, o ideal, mas existem alunos que, né, em 4, 3 pessoas gastaram rios de água, e eles entenderam isso nessa construção, né? Então, veja que a gente consegue fazer uma relação em tudo ali, com a questão das operações, das frações, daí a gente foi para a conta d'água, fez o gráfico, comparou quem gastava mais, quem gastava menos, quanto a mais, quanto a menos, qual seria, né, a medida ideal gasta ali por família. Então, se eu tenho 6 pessoas na minha casa, eu gasto 13 metros cúbicos, porque você tem 6 e você gasta 25, né? Qual que é a diferença? Nós temos o mesmo número. O que você faz na sua casa que você não gasta tanta água igual ele faz, né? E aí a gente teve toda essa discussão, e por último aqui a gente trabalhou a música, né, a fração existente na música, e para fazer isso a gente pegou aquelas garrafinhas de Toddy, né, de vidro, e a gente fez eles medirem, né, então nós tínhamos uma inteira, metade, um quarto, um 16 avos, um 32 avos, um 64 avos, a gente fez primeiramente só com até 5 garrafas, depois a gente ampliou, mas a gente pegou garrafas maiores para fazer a divisão, né? Colocamos água, né? E eles tocaram, mas para chegar aqui, a gente trabalhou aquele filme do Donald lá, O País da Matemática, eles entenderam, né? Toda a questão do fracionamento, a questão do triângulo, né? A importância do triângulo que a gente já tinha comentado, né? Em aulas anteriores. E aí a gente veio aqui para as notas musicais, que eram compostas por divisões fracionárias, e a gente construiu todo o conceito e todas as atividades perante isso. Aqui a gente, depois de tudo isso, a gente trabalha aqui com a comparação das frações. Então, aquilo que eu falei, quando a gente constrói, ali na garrafinha, o meio maior do que um quarto, e ele percebe isso, porque eles têm uma grande dificuldade, quando a gente está trabalhando com fração, de fazer o quê? Como o 4 é maior do que o 2, um quarto é maior que meio, mas ele só vai perceber isso quando ele faz esse tipo de atividade, ele percebe que ele construiu a metade, é muito maior que um quarto, né? É muito maior que um oitavo. Então, a gente faz isso depois, né, das construções, a gente veio medir aqui com a régua de frações, tudo, e aí a gente vem para as problematizações, que a gente já falou, que eu falei para vocês, e um fato importante é que eles resolvem as situações, problemas dadas para ele, e eles vêm me explicar no quadro, né? Então, eu escuto a explicação de um por um, né, dos grupos, para que a gente possa discutir, né, e realmente chegar a um consenso do que está certo, do que está errado. Aí a representação de algumas atividades, aqui o geoplano para a gente construir o gráfico de linha, então vocês veem que a gente, às vezes, construiu o gráfico de barras, construiu o gráfico de setor, em algumas atividades, mas o que é um gráfico de linha, né? Onde que eu posso trabalhar esse gráfico de linha? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, quando eu estou medindo a questão, esse mês, o meu consumo de água, ele foi 20 metros cúbicos, mês passado foi 18, o mês retrasado foi 25, então eu consigo construir esse gráfico de linha mostrando essa variação entre o meu consumo de água aí nos períodos, tá? Então, eu encerro, né, aqui falando da questão dos problemas. No meu slide também vem mostrar aqui que o jogo e a brincadeira é importante. Coloco aqui um problema realmente que a gente possa propor para os alunos situações, problemas que não tenham uma resposta única e fazer com que eles pensem, um processo que eles vão lá, eu coloco o problema na folha, ele resolve, eu vi que ele não conseguiu chegar no caminho mais adequado, no caminho adequado, ele foi
cometeu algum erro aí no processo, eu faço anotações, explicações, questionamentos ali, ele vai com essa mesma folhinha, ele refaz, e ele vai refazendo até que ele chegue sozinho, por meio de mediação de perguntas ali, a resposta correta, tá? E aqui eu coloquei 2 exemplos daquela situação problema lá, que a gente colocou. Essa aluna era inteligentíssima, né? E esse aluno com muita dificuldade. Na hora que eles vieram explicar, esse menino aqui, ele não representou nada, ele pegou a folha e me deu a resposta, pá! E aí eu peguei e falei para ele, mas você tem que me explicar de onde saiu isso daí. Então você vai lá, senta e escreve, desenha, faz alguma coisa para me mostrar como é que você chegou nessa resposta. E eu não disse que estava certo. Primeiro ele explicou, depois ele fez a relação da tabuada, que era a coisa mais fácil que tinha para fazer mesmo, e depois ele foi colocando em cada uma das situações, desenhou aqui a sala, a avó, e aí a gente consegue perceber que a gente consegue atingir todo o contingente de uma sala de aula, e não só as crianças que são, né, têm facilidade. O uso dos jogos, aqui, uso da brincadeira, né, a gente colocou situações, problemas aí no ensino fundamental 2, eles tinham que ganhar o jogo da velha, acertando todas as perguntas, né, ganhava o jogo, a brincadeira quem acertasse todas. Então a gente tem muita coisa, o xadrez, que ajuda muito, né, a questão da atenção, da concentração e do raciocínio matemático. Aqui uma atividade de arte e matemática, usando mosaico, né, e as figuras planas. Aqui o jogo Mancala, que eu trabalhei para trabalhar situações, problemas com eles, né, relacionadas ao pensar as estratégias, não só ali no momento do jogo, mas depois no papel. Eu consigo usar, raciocinar, do jeito que eu estou raciocinando ali na jogada, eu consigo fazer isso, transpondo para o papel, para um exercício, e aí eles dão resultados brilhantes. Então, eu termino dizendo para vocês que esse é o meu jeito de trabalho, é o que eu acredito, né, e eu sou feliz desse jeito, trabalhando dessa maneira, com as crianças, tá? Obrigada, professora Solange. Eu vou passar primeiramente a palavra para a professora Lu, que é a nossa responsável ali sobre a questão da formação, que nos auxiliou muito nessa questão do nosso currículo, da nossa organização curricular, né? E aí ela vai começar com a primeira questão, depois a gente vai fazendo uma conversa aqui na sala, tá bom? Lu, com você. Bom, primeiro parabenizar, né, professora, pelas aulas maravilhosas, né, e acredito que, né, nessa sua fala aí das retomadas que devemos fazer com os alunos, né, a gente tem que fazer isso diariamente, porque senão realmente não damos conta. Sim. Planejar as aulas com experiências vivenciadas diariamente, inclusive durante a pandemia, pode fazer com que o aluno realmente tenha uma participação de uma maneira transformadora, né? Sistematizando os conhecimentos, estabelecendo uma relação de compreensão realmente da matemática. Porém, ainda existe uma cultura de que a aprendizagem da matemática, ela está associada à memorização e repetição de conteúdos. O que a gente pode estar fazendo para mudar essa cultura, inclusive com os pais e com os alunos? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Literalmente, construindo essas coisas com os alunos. Então, primeiro, fazer com que os alunos divulguem para os pais, contem como é que foi a aula, o que ele fez, né? Como que ele conseguiu entender o conceito do que é, por exemplo, fração, por que meio é maior do que um quarto. Então, a gente consegue fazer isso com essa conversa, e também a gente consegue fazer isso expondo esses trabalhos na escola, né? Porque, por exemplo, o da garrafa e o do metro cúbico, né, por exemplo, eu coloquei lá no pátio, coloquei lá os textos produzidos pelos alunos, coloquei a metodologia que foi utilizada. Não teve um pai que não parou para tocar as garrafinhas na hora da entrada, né? Ou na hora da saída,
Então, não teve um pai que não foi lá, olha só, mãe, isso aqui é 1 metro cúbico. Então, você percebe que os pais valorizam, eles começam a entender que a matemática não é só aquela matemática tradicional, tá? Então, eu fui muito elogiada com os trabalhos, eu sou, né, muito elogiada quando eu trabalho dessa maneira. Os pais me mandam bilhetes, os alunos deixam cartinhas. Então, acho que é mostrando que a matemática não é aquela matemática que eles aprenderam, e uma matemática que pode ser encantadora, que a gente consegue fazer isso ser melhor. Entre os professores, é muito comum a preocupação de não conseguir trabalhar com todos os conteúdos propostos durante o ano. E agora, durante a pandemia, essa preocupação ainda se tornou muito maior. Porém, né, de que maneira que os jogos e brincadeiras, eles podem estar auxiliando e contornando essa situação para a gente? Bom, eu coloco que o jogo e a brincadeira, gente, ele é um ótimo recurso metodológico, mas a gente não pode esquecer desse trabalho de construção de conceito, né? Primeiro, eu vou fazer todo esse trabalho de construção de conceito, que eu acho que é o primordial nesse momento, e depois a gente vai estabelecer aí um jogo e uma brincadeira, alguma coisa, mas que também não pode tomar tanto tempo. Eu, neste momento, neste retorno, conseguiria primar pela essa construção de conceito feito como eu mostrei para vocês aqui, porque a gente vai ter quantos meses? A gente vai ter aí 4 meses de trabalho. Então, para a gente parar, é claro que o jogo, a brincadeira na educação infantil, ótimo, excelente, a gente vai fazer isso na educação infantil, porque a gente tem mais tempo e a gente não tem aquela obrigatoriedade de seguir os conteúdos. Mas para o ensino fundamental 1 e 2, eu partiria para essa questão da construção do conceito, da relação, né, dos eixos da matemática nessa construção e de atividades direcionadas a isso, né? Então, ele pode ter uma brincadeira, sim, por exemplo, a brincadeira dos balões estourados lá para resolver um problema, sim, né? Então, em vez dele resolver o problema ali no papel de uma maneira tradicional, eu posso colocar os problemas ali na bexiga, dividir eles em grupo e, quem estourar primeiro responde o problema, né? Então, nesses momentos pontuais, a gente pode usar uma brincadeira, porque realmente o tempo é muito curto e a gente tem que selecionar o que vai dar e com que qualidade a gente vai dar. Perfeito, professora. Camila, agora a gente consegue? Então, assim, professora, considerando, né, que na infância a gente vivencia a matemática, né, nos diferentes contextos, dividindo uma maçã, agora vamos comer 2 bolachas, é meio pão, o copo cheio, o copo vazio. Então, na infância, nós vivenciamos a matemática o tempo todo, né? Então, diante de tudo que a professora já colocou para nós nessa tarde, eu gostaria, assim, de perguntar, de pedir a você, professora, algumas contribuições que possam vir esclarecer práticas para os nossos profissionais que atuam tanto na pré-escola quanto aqueles profissionais lá da etapa creche que trabalham com os bebês e também com as crianças bem pequenas, porque a matemática ela está no nosso dia a dia o tempo todo. Então, assim, como que nós despertamos esse olhar tanto do profissional como também das crianças a respeito da matemática? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode trabalhar com uma coisa primordial, que seriam as estruturas lógicas matemáticas, tá? Que é o classificar, o seriar, né? O comparar, a intersecção ali, o que é comum. Então, eu tenho dois grupos de objetos, né? Então, aqui eu tenho peixes vermelhos e aqui eu tenho gatos verdes, por exemplo, pecinhas, né? Vou colocar como exemplo. E aqui a minha intersecção seria, na verdade, eu tenho gatos nos 2 conjuntos, minto. Então, eu tenho gatos vermelhos e gatos amarelos, e a minha intersecção aqui no conjunto, o que é comum aos 2 conjuntos? O gato, né? Não é a cor. O gato então, eu tenho lá galinhas,
da Angola e galinhas normais, né? Então, são dois grupos diferentes, distintos de galinha. Eu consigo perceber que a galinha comum é diferente da galinha, né, da Angola. Mas o que tem em comum nesses dois conjuntos? A galinha, né? Se eu pegar grupo de flores para classificar, né? Então eu tenho vários tipos de flores, mas o que tem em comum em todas essas flores? Todas elas são flores. Então esses conceitos de classificar, de cerear, por exemplo, um gato come o rato come o queijo, um gato come o rato, né? Então a gente consegue fazer a seriação, né? Eu tenho uma tampa, a classificação, eu tenho a seriação, eu tenho uma tampa, uma panela, uma tampa, uma panela, uma tampa, a sequenciação, né? Tem uma tampa, uma panela, uma tampa, uma panela, uma tampa, uma panela. Qual que viria depois? A tampa ou a panela? Né? Então, com brinquedos, a gente consegue construir na educação infantil toda essa estrutura lógica que é tão importante para lá. E a gente pensa que os bebês não conseguem fazer isso, né? Então, numa observação, minha filha estava vendo as crianças brincarem, né? Criança que eu digo 4 anos, né? Que são as menores ali, elas tinham que arremessar uma bolinha num copo. Então, elas tinham que ter a percepção de empurrar isso de uma maneira devagar para cair dentro do copo, né? Calcular a distância, tudo isso. Eles usam esses conceitos? Não, eles não sabem o que é distância, eles não sabem, né, o que é comprimento, não sabem nada, mas eles sabem que eles têm que jogar de uma maneira mais leve para atingir o copinho. E a minha bebê, o que ela fez? Ela tentou, caiu, o que ela fez? Ela sabia que, de alguma maneira, a bolinha tinha que percorrer aquele espaço para cair no copinho. Ela simplesmente segurou a bolinha, com a mão ela empurrou até chegar no copinho e ela ganhou, né? Então, a gente consegue perceber a questão das cores, né, de trabalhar as cores, as diferenças entre as cores, né, todos são lápis de cor, mas se eu quero verde, eu estou classificando, aquele lá é verde. O que de verde eu tenho aqui na minha sala? Eu tenho a pecinha ali é verde, o gramado que eu coloquei ali na parede é verde. Então, essas estruturas lógicas matemáticas, elas são a riqueza da educação infantil, que a gente pode trabalhar desde a hora do banho, com o sabonete, a cor do sabonete, por que ele é diferente, né, da cor do shampoozinho que a gente passa na cabeça, o que essa fralda tem de diferente dessa. Então, essas percepções, desde lá do berçário até, né, o infantil 5, que a gente consegue puxar um pouquinho mais aí com eles, né? Perfeito, professora. Eliane, você consegue nos acessar aí? Então, primeiramente, agradecer essa fala gostosa da professora Solange, trazendo excelentes contribuições para a gente, essa reflexão, né, que faz instigar as crianças, que faz provocar nelas, né, significar o que vai ser aprendido, né, então, trazendo para a vida diária. Então, o nosso muito obrigada, né, por suas contribuições. A pergunta que eu trago é pensando muito na rotina das nossas escolas, que a gente pensa sempre em um ambiente alfabetizador. Quando pensa no ambiente alfabetizador, a gente já imagina o alfabeto pendurado na parede, né, cartazes, ou nomeando objetos, enfim. Sempre essa alfabetização linguística, mas pouco se vê sobre a alfabetização matemática. Então, eu gostaria de algumas dicas, né, algumas sugestões para os profissionais da nossa rede com relação à alfabetização matemática, tornar esse ambiente um ambiente alfabetizador também em matemática. Bom, eu vou sugerir para vocês uma coisa que deu muito certo, que é a caixinha da matemática. Nessa caixinha da matemática, a gente vai colocar palito, botão, fita métrica, o transferidor, né, algumas coisas, dependendo da turma, né, que a gente está, claro, a gente vai colocar objetos, igual o primeiro ano a gente vai trabalhar com as tampinhas, a gente vai trabalhar até com a fita, a gente pode colocar, mas elementos que os alunos possam usar como recurso ali, quando ele tiver uma dificuldade, né, de contar, de fazer uma operação, de entender dezena, centena, de
fazer a própria medição, entender ali realmente o metro, retomar o metro, a questão do ângulo. Então, uma caixinha da matemática, né? Funcionou muito legal. Os alunos, cada um tinha sua caixinha, né? Seu nome, eles mesmos confeccionaram as caixinhas, enfeitaram as suas, e a gente disponibilizou materiais que a gente podia usar ali. A questão do ábaco em sala de aula, a questão do material dourado em sala de aula, a questão de ter jogos dentro da sala de aula já, né, disponibilizados ali, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. No Fundamental 2 a gente sabe que pelo menos ter organizado numa sequência de conteúdos, né, igual vou trabalhar a equação, tem um jogo lá, as pecinhas certinhas para eu conseguir trabalhar essa equação, porque a gente sabe que, principalmente nesse retorno, vai ser muito difícil a gente construir um jogo. Então, a gente pode facilitar isso, né, colocar lá, às vezes, para uma pessoa poder cortar e deixar bonitinho num pacotinho para o professor poder usar, né, com a regra. 2, uma grande dificuldade com relação assim, eu nunca tenho tempo, né, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, é muito difícil, eu sou pedagoga no estado, então eu sei como é que funciona a questão da relação professor-aluno. Então, eu vejo que a gente colocar para eles, né, olha, aqui nessa situação, a gente pode usar um jogo. Eu vou te ensinar. A gente jogar com esse professor, ensinar para ele, e tá lá, eu disponibilizei, o material tá aqui, ó, dá para você montar grupos de 4, 5 e realizar esse trabalho, né? Então, esse trabalho, os cartazes que a gente faz, né? Então, se a gente fez a planificação de alguma coisa, põe lá, né? Do mesmo jeito que a gente trabalha coisas e a gente vai colocar aquilo que a gente fez. A gente fez uma classificação, contou uma história, aquela história do rabanete, né? É muito legal para trabalhar a sequência, né? Então, quem puxou o rabanete primeiro, quem veio depois, é uma sequência, né, de elementos. Colocar na parede. Então, a gente pode fazer a sala virar também um ambiente matematizador, desde que a gente disponibilize isso, como a gente disponibiliza para a língua portuguesa. Muito legal, professora. Lu, tem mais alguma questão? Eu acho que eu vou passar a Lu agora, e aí ela já vai fazendo a consideração dela final, dando tchau para vocês, né? Depois eu passo para a Camila e para a Eliane para dar um tchau também para a professora Solange, agradecendo essa disponibilidade, né? E esse carinho de estar aqui com a gente na tarde de hoje. Lu? Em geral, professora, as nossas aulas de matemática, os alunos sentam um atrás do outro, né, de uma maneira, assim, muito tradicional. E trabalhar com esses recursos, com esses materiais, fazer esses experimentos, gera um certo caos, né? E agora, nesse nosso retorno, como que a gente pode pensar em estar tendo aulas mais dinâmicas, interativas, com auxílio de materiais, mas tendo que manter o distanciamento e algumas precauções em relação, né, a esse momento? O que a gente vai ter que fazer é se organizar para construir esses conceitos, mesmo eles fazendo individualmente os seus materiais. Então, se eu vou construir meta lá do metro e dividir em centímetros, a gente, nesse momento, nós não vamos poder usar a questão dos grupos, né? Justamente porque a gente tem muitas coisas, muitos recursos para que a gente trabalhe nesse momento em grupos, né? Mas a gente pode fazer esse mesmo trabalho fazendo individualmente e discutindo oralmente com eles, né? É claro que nós vamos ter o quê? Uma quantidade maior de respostas, mas a gente começa, fulano respondeu, quem respondeu igual fulano? Ele já não vai responder de novo, né? Então, é a nossa organização, porque não vamos ter 30 respostas diferentes, né? A gente só vai ter que se organizar de uma maneira que a gente não fique 4 aulas para eles responderem, 4 horas para eles responderem essas perguntas e a gente sistematizar. Então, se a resposta é a mesma,
eu não vou responder de novo, deixo o outro que fez diferente para responder. Então, nesse momento, infelizmente, a gente não vai poder ter esse acesso do grupo, né? Justamente por conta da condição, que a gente sabe, né? Mas quando isso acabar, a gente vai para os grupos, né? A gente retorna aí esse trabalho com o grupo. Obrigada, professora Solange. A gente quer dar tchau mesmo, agradecer, colocar a Secretaria de Educação à disposição e também fazer o convite para, no futuro breve, né, que você venha colaborar conosco, com os nossos professores, para uma formação continuada, presencialmente, né, e agradecer por essa tarde gostosa, agora quase noite, né, foi difícil, os professores vão perceber algumas demandas em relação à internet, mas a gente discutiu, conversou sobre coisas importantes, relevantes, e agradecer as meninas que estão aqui mediando comigo, a Camila, a Lu e a Eliane, né, a Vlad, a Simone, que farão a interpretação de Libras, e o pessoal da equipe técnica, junto com o Departamento de Articulação Pedagógica, que é o Ricardo e o Kleber, e deixar o nosso muito obrigado, né, a nossa gratidão por esse momento. E obrigada pelo convite, obrigada, meninas. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Vou mandar materiais para a Adriana, que eu estou numa correria danada, mas eu vou mandar sim, né? Livros, artigos que mostram essa prática para vocês, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, para que vocês vejam que realmente a gente consegue realmente cada uma de vocês e a disponibilidade de vocês e estarem aqui para ouvir aquilo que eu, né, me propus a fazer, tá bom? Obrigada, professora, obrigada, meninas. Vamos dar tchau para todo mundo, porque hoje vai ser tchau coletivo, que a professora Solange tem reunião. Tchau, tchau, abraço. Eu vou sair daqui até minutos. Tchau, tchau, obrigada, Sol, até mais. Por nada, tchau.